Estou lendo um estudo do Evangelho segundo João, a partir do capítulo 12 e o versículo 32. Mas eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Até então ele estava sujeito a restrições no âmbito da sua missão. Lucas 12:50. Depois disso, sua graça salvadora estaria igualmente disponível para os gregos como os inquiridores presentes e para os judeus, independentemente da amplitude do significado que se possa associar a levantar. Ver comentário de 3:14. A multidão é suficientemente perspicaz para detectar o que Jesus tem em mente nesse momento, e ela pode conectar isso com as palavras anteriores de Jesus. Nenhum trecho especial se encaixa com o que eles dizem ter ouvido na lei, embora possamos pensar em Isaías 9:6, Salmo 110:4, etc. Versículo 34. Quem é esse filho do homem? Mas Jesus não pode explicar isso somente com palavras. A única esperança de que eles possam compreender é colocar a sua confiança na luz. Versículo 36. Ou seja, tentar compreendê-lo como ele é. Por algumas horas ainda a luz está brilhando no mundo, e com isso o privilégio especial de eles se tornarem homens iluminados por crerem no que veem. Confira 20 a 29. Com essas palavras, Jesus parte. Suas últimas declarações, Marcos 13, 35 e 36. Instaram seus ouvintes a aproveitar aquela última oportunidade de depositar a fé neles. Entretanto, mesmo assim, não creram nele. Versículo 37. Assim, levando ao cumprimento uma profecia de Isaías, essa profecia se tornou significativa não somente por meio do evento. O evento cumpriu a profecia na medida em que a palavra de Isaías declarou a vontade de Deus. Isaías 53:1. Nem as palavras de Isaías, a mensagem, nem suas obras, o braço do Senhor os tinham convencido. Versículo 39. Eles não podiam crer. A consequência da incredulidade seguiria implacavelmente como temple com propriedade expressa. Deus não causa o pecado, mas ele causa que as devidas consequências resultem dele em virtude da lei, da ordem da criação. Versículo 40, aqui é Readings, página 202. Versículo 40, cegou os seus olhos. Confira Isaías 6:10. A cegueira dos judeus, portanto, é parte do plano divino, embora eles não sejam, por isso, absolvidos da sua culpa, pois odiaram a luz. Confira 3:20. E assim levaram à escravidão a liberdade da sua vontade. Mas dessa sua incredulidade surge o mistério desse sacrifício que vai resgatar o mundo. Isaías 6:10 é aplicado de forma semelhante em Marcos 4:12 e paralelos em Atos 28, 26 e 27. Versículo 41, Isaías viu a glória de Jesus, Isaías 6:1. João parece fundamentar a sua referência numa paráfrase de um targum das palavras do profeta, que originariamente omitia qualquer descrição pessoal do Todo-Poderoso. A sua glória foi manifesta na encarnação e foi assim vista por homens mortais. Confira 1:14. Versículo 42. Muitos líderes dos judeus creram nele. No grego, episteusan eis auton. É surpreendente que João tenha usado essa frase significando fé completa, quando eles, em virtude de sua posição no sinédrio, obviamente evitaram obstáculos, se mantendo discípulos secretos. Nicodemos e José de Arimateia foram exemplos dentre eles. 4. O resumo que Cristo faz da sua mensagem, 12:44 ao 50.
Em vista do caráter definitivo e final das palavras de Jesus, o versículo 36a e sua subsequente partida dentre os judeus, versículo 36b, e ainda a natureza decisiva de suas citações no versículo 37, alguns estudiosos têm sugerido que os versículos 44 a 50 estão deslocados e provavelmente deveriam seguir o versículo 36. Se esse é o caso ou não, podemos concluir com propriedade que o evangelista escolheu concluir a presente seção do Evangelho ao reunir alguns dos ditos mais significativos do Senhor que continham as principais ideias da sua autorrevelação acerca da luz, da sua autoridade que recebeu do Pai, da natureza do julgamento da ordem do Pai ao Filho na sua pregação e da vida que resulta das palavras dele. Comentários de 5, 24 ao 29, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz. Jesus lança luz sobre o caminho para Deus. O homem que crê em Jesus deposita de fato a sua confiança nele. Sua confiança não está fundamentada na vida temporal limitada de Jesus nos dias da sua carne, mas a vida eterna de Deus que foi manifesta em Cristo. E porque Deus quer a salvação dos homens, ele deu a Cristo a ordem para a sua mensagem. Parte 3, discursos e eventos finais, 13:1 a 21:25. Primeiro, o ministério da sala do andar superior, 13:1 a 17:26. Primeiro, prática e prescrição da humildade, 13:1 ao 17. João não registra detalhes da ceia em si, mas ele preserva algumas ações e palavras que eram símbolos duradouros da natureza de Cristo, que ele queria que os discípulos sempre lembrassem. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, alguns eruditos argumentam que a cronologia de João difere da dos sinóticos ao colocar a última ceia mais cedo na semana da Paixão, antes da Páscoa, enquanto os sinóticos a representam como a refeição da Páscoa, Marcos 14:1 ao 26. Mas a aparente discrepância de um dia pode ser resolvida se puder mostrar claramente que os fariseus e outros grupos em Israel comemoravam a Páscoa um dia antes do que os saduceus. Certo apoio para a observância dos dois calendários distintos tem sido provido pelos manuscritos do Mar Morto. R.V. G. Tasker sugeriu que todo esse versículo pode ser separado do trecho contínuo e compreendido como uma introdução a ele, acerca de mais indicações do tempo. Confira 18:28, versículo 2, estava sendo servido o jantar. No grego, deipnou, ginomenou. Para ginomenou, significa, entre parênteses, presente, há uma variante bem documentada, genomenou, entre parênteses, auristo. Daí o ARC acaba a ceia. C.H. Dodd, Interpretation of the Faust Gospel, 1953, página 401, destaca o significado desta frase, indicando que a ação seguinte está situada no contexto da ceia do Senhor com o seu tema da memória. Se isso fosse a refeição da Páscoa, deveríamos esperar que João fosse muito mais explícito. Além disso, o já desse versículo, referindo-se a Judas, sugere que o momento de sua deserção durante a Páscoa ainda não havia chegado de fato. Versículo 4, tirou a sua capa. Com esse ato, Jesus retrata a humilhação que, na sua expressão mais plena, significa para ele a entrega da sua vida. Não pode haver significado alegórico além disso. E procurar algo assim é negligenciar o versículo 15, que afirma de forma clara que o ato era principalmente para servir de exemplo. Jesus assumiu a posição de um escravo quando tomou a toalha, posição que ele de fato adotou de forma soberana como servo do Senhor. Versículo 8, se eu não os levar, você
não terá parte comigo. As versões tradicionais ARA e ARC também trazem comigo, que está na verdade muito mais próximo do que Jesus disse realmente. As palavras de Jesus novamente destacam o ponto de que o que ele está fazendo é uma parábola encenada. Se Pedro, portanto, quer estar associado ao seu Senhor, precisa permitir que faça o que ele quer. Os homens precisam ter não somente o desejo de servir a Cristo, mas também aceitar o serviço dele por eles. E que alguma purificação esteja tipificada aqui parece razoável, embora não devamos forçar a figura além dos limites. Versículo 10 precisa apenas lavar os pés. C.K. Barrett sugere corretamente que o problema textual destas palavras, independentemente de se devem ser omitidas ou não, como fazem alguns manuscritos, não pode ser decidido somente com base em considerações textuais, mas também na interpretação, pois a versão mais breve torna impossível supor que o que Jesus tinha feito não era de enorme importância. Versículo 14, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus já falou acerca daquela purificação fundamental que ele trouxe por meio da sua vida e morte. Agora os que foram purificados por ele precisam expressar a sua purificação no serviço humilde uns aos outros. Versículo 17, felizes serão se as praticarem. A lição precisa ser atrativa para a vontade deles, como também para o seu intelecto, e aquele que colocar em prática o que sabe encontra a verdadeira felicidade. 2. O traidor, 3 do 18 ao 35. Versículo 18, conheço os que escolhi. Apesar de Judas, Jesus pode dizer que o seu conhecimento de todos eles era completo desde o início, mas a ação de Judas somente mostra quão plenamente as Escrituras, Salmos 41, 9, se cumprem em Jesus. Confira 17, 12. Voltou-se contra mim, levantou contra mim o seu calcanhar, na Bíblia Ara, e por compaixão que Jesus não revela os detalhes da ação do traidor, calcanhar no grego é pterna, é um apax legomenon do Novo Testamento, ocorre apenas uma vez no Novo Testamento. E.F. Bishop conta como esse ditado, especialmente entre árabes, e o hebraico calcanhar akeb, confira Jacó, é cognato do termo árabe, sugere um insulto covarde por parte de um amigo íntimo. Versículo 23, um deles é o discípulo a quem Jesus amava. Alguns estudiosos chegaram a pensar que esse era o discípulo ideal com perfeição aos ensinos de Jesus. No entanto, isso pode ser descartado. De acordo com 21:24, ele foi a testemunha em cuja evidência esse evangelho foi fundado e por quem foi escrito. Essa testemunha era conhecida das autoridades em Jerusalém e dava testemunho de primeira mão da crucificação. Uma discussão mais detalhada na introdução, versículo 25, Senhor, quem é? Essa pergunta colocada por João está em concordância com a impressão geral que temos dele em todo o Novo Testamento. Em outros textos, Marcos 14, 17, Mateus 26, 20, cada um dos discípulos pergunta, assustado, se ele mesmo é o traidor. Mas este homem, com consciência mais clara, pede a Jesus a indicação direta. Versículo 26, aquele a quem eu der este pedaço de pão nas refeições do Oriente era um gesto comum de amizade especial por parte do anfitrião oferecer um bocado a um dos hóspedes. A ação de Jesus então parece dizer a Judas que apesar da sua intenção, o amor do Salvador permanece o mesmo. Versículo 30, Judas saiu. A intenção de Judas agora só torna um propósito definido. Ele sai da luz e da companhia de Jesus e de seus amigos para a noite. Confira 6,64. A lição aqui para todos os tempos certamente é que mesmo que com o amor de Deus sobre ele, o homem está livre para preferir o mal ao bem. Versículo 31. Agora o Filho do Homem é glorificado. Confira 17.1. Jesus, na perfeição do caráter humano, aceita a decisão de Judas, mas isso não passa despercebido.
Versículo 32. Deus também glorificará o Filho nele mesmo. A dignidade com que Jesus, como homem, aceita a resolução perigosa de Judas é correspondente à dignidade com que Deus vai revesti-lo durante a obra em que ele se envolve agora. Versículo 34. Amém. Amem-se uns aos outros. Não podemos contar a emoção com que foram pronunciadas essas palavras. Judas tinha exposto o mal resultante do egocentrismo. Jesus estava prestes a mostrar a eles seu amor completo pelo Pai em obediência à sua vontade. Ele vai deixá-los fisicamente, eles não podem segui-lo agora. E o único vínculo que vai mantê-los unidos é o amor, nutrido neles pelo Espírito. Confia 14:15. 3. Consolo para os discípulos em aflição. 13:36 a 14:31. Versículo 36. Para onde vou, vocês me seguirão mais tarde. É aqui que a verdade severa do que Jesus diz começa a clarear para Pedro, mas ele não se intimida. Ele tem mais consideração pela amizade com Cristo do que pela sua própria vida. Não importam os fracassos que vai experimentar mais tarde na história, mas ele não entende ainda que Jesus lhe promete que ele vai de fato segui-lo. Vai ser para a morte e depois da morte para a vindicação. A ideia da separação já é suficientemente dura, mas a ideia do fracasso no momento da separação é muito pior. Assim, Jesus conforta os discípulos e os encoraja a olharem para a alegria futura do reencontro. 14.1. Creiam em Deus, creiam também em mim. O uso frequente dessa expressão enfraqueceu o significado dessa afirmação. As palavras podem ser traduzidas de 3 maneiras. Letra A, vocês creem em mim, assim creiam também em mim. Letra B, vocês creem em Deus e creem em mim. Letra C, creiam em Deus e creiam em mim. No geral, a última é preferível. Jesus está interessado em fortalecer a fé dos discípulos em face das provações que estão para começar. Como judeus, eles professam ter fé em Deus, agora eles precisam aprender a renovar a fé em Cristo. Versículo 2. Muitos aposentos. Jesus foi rejeitado pelos mordomos da casa de Deus na terra. Assim, ele retorna à contraparte eterna do céu. Mas esses discípulos não devem pensar que eles foram deixados para trás por falta de hospitalidade do Pai. Versículo 3, voltarei. A ideia final aqui certamente é escatológica, o segundo advento de Cristo. Mas isso de forma alguma esgota o que Jesus está dizendo. Jesus vai vir novamente no Espírito. Não há vácuo entre os seus dias na carne e a chegada final na casa do Pai. Até mesmo para os discípulos. Não importam os empecilhos e a demora até que se completa a obra. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não eu mostro Cristo, Ele mesmo, o elo vital entre o céu e a terra. Confira 1:51. Assim, a parte do seu ensino, a verdade e da sua obra gerar vida, não há salvação. O que Jesus não pode ser separado do que ele faz. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, o tempo mais que perfeito, no grego egnoikeite, é enigmático. A leitura em outros manuscritos, notavelmente sinaítico, de Codex Bezae, Cambridge, e página 66, parece sugerir: se vocês têm me conhecido, vocês vão conhecer o Pai também. A segunda metade do versículo sustenta essa formulação. Assim, o versículo poderia nos dizer que quando esses homens descobrirem que Jesus é de fato o caminho, eles vão datar a sua visão do Pai a partir dessa revelação. Versículo 8. As ocasiões em que Filipe aparece no Evangelho são dignas de observação. A sua pergunta aqui é evidência da lentidão com que tinha se desenvolvido espiritualmente. Versículo 9. Mas não há nada no ministério de Jesus que não conduzisse os homens ao Pai, pois ele é de maneira singular a imagem de Deus. Colossenses 1:15 e Hebreus 1:3. E como Jesus já indicou,
A evidência das suas obras é a vereda humilde da fé em Deus. Versículo 12. Coisas ainda maiores do que estas, as obras realizadas pelos cristãos são feitas em comunhão com o Salvador que vive, mas são maiores na sua esfera de influência. As obras de Jesus foram limitadas aos dias da sua carne e à terra em que ele viveu. Mas a igreja, que é o seu corpo, tem uma influência mundial na conquista de pessoas para ele. Versículo 16. Outro conselheiro, no grego parakletos. A palavra é tomada do uso jurídico. Aí denota um advogado de defesa. Embora isso pareça especificamente secundário em João, exceto talvez 16:8 a 11, em que ele é o advogado de acusação. É derivado da palavra grega parakaleo, chamar de lado, assim, um ajudador. Em outros trechos do Novo Testamento, parakaleo, com frequência, denota uma declaração memorável de caráter encorajador ou exortativo. Atos 2:40. Barrett mostra que é uma combinação dessas duas funções. E agora, José? Isso não é o pior que podia acontecer com você. Né, José? Não. Barrett mostra que é uma combinação dessas duas funções que parece estar por trás dessa declaração aqui. O Espírito Santo fala do que está por vir, confira 16:13, e por meio disso, enquanto traz convicção, a consciência dos homens fortalece os crentes. Confira 16:7 ao 15 e 1 Coríntios 14:3. Acerca do seu ministério de intercessão, outro aspecto essencial da sua obra como Paráclito, Romanos 8:26. Versículo 17, o Espírito da Verdade. Essa qualificação sempre é empregada em conjunto com o Paráclito em João. Confira 15:26, 16:13 e 1 João 4:6. O mundo não pode recebê-lo. O mundo e o Espírito são contrastados por definição. O mundo é materialista e, por isso, basicamente hostil a qualquer coisa que não se conforme à natureza da matéria. Em 14, 16, 17. Temos a primeira de 5 declarações acerca do Paráclito no discurso da sala do andar superior, sendo as outras 4, 14, 25, 26, juntas. Então aí ele vai citar 14, 25, 15, 26, 16, 5 ao 11 e 16, 12 ao 15. Juntas, essas 5 declarações apresentam uma doutrina do Espírito Santo antes de qualquer referência a ele em outros trechos nos evangelhos, mas mostrando uma afinidade notável com a descrição da sua presença e ministério em Atos. Versículo 18. Voltarei para vocês. Confira o versículo 3. Jesus provavelmente se refere às aparições após a ressurreição e à vinda do Espírito, como também ao grande dia da sua vinda. Versículo 19, porque eu vivo, vocês também viverão. Um novo pensamento parece entrar na narrativa nesse ponto, mas provavelmente seja preferível associar essas palavras à frase anterior. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 20, compreenderão que estou em meu Pai. As aparições após a ressurreição seriam visitas sobrenaturais de Jesus depois de sua ressurreição, demonstrando visivelmente a eles sua incursão divina nas situações deles. A verdadeira base para sua união com ele não serão suas aparições, mas o amor deles para o Senhor, pelo qual a visão deles vai mantê-lo sempre em vista. E a verificação do amor deles precisa se mostrar sempre na obediência aos seus mandamentos. Versículo 21, eu também me revelarei a ele. Que Jesus combina essa visão beatífica, a sua aparição escatológica parece evidente com base na pergunta de Judas. Confira o versículo 22. A simples palavra no grego ephanizo
parece conter traços de teofania do Antigo Testamento, Êxodo 33:18, mas Jesus garante a Judas que isso não vai ser mera visita passageira. O Pai e ele juntos farão morada nele. Versículo 27, deixo-lhes a paz. Isso é mais do que as convencionais saudações ou despedidas. É a paz dele, diferente da estimativa que o mundo tem de tranquilidade, mas que traz conforto e força no meio da aflição. Versículo 28, o Pai é maior do que eu. Essas palavras não dão necessariamente apoio a uma doutrina reduzida de Cristo. O Pai é maior no sentido de que o Filho encarnado deriva a sua existência dele. E Cristo estava especialmente apto para declarar isso como a palavra encarnada. Além disso, a grandeza do Pai significa que a sua revelação manifesta em Jesus está completa na medida em que isso era possível para uma pessoa humana. O mundo da criação e da história na qual a palavra é imanente é o que é porque o Pai é o que é, mas a sua natureza não depende da sua manifestação. Versículo 31. Levantem-se e vamos-nos daqui. No grego, egeireste agomen em teuten. Foi nesse exato momento que Jesus deixou a sala. Foram os discursos dos capítulos 15 e 16, falados durante o percurso para o Getsemane. CH. Historical Tradition in the Fourth Gospel, página 72. Lançou luz sobre este ponto. Egeireste pode significar movam-se. Semelhantemente, agomen em teuten pode significar vamos enfrentar o inimigo. E nesse caso, o elo com o versículo anterior seria excepcionalmente forte. Como R.V. Getasker diz, Jesus está aqui expressando sua determinação espiritual de enfrentar o príncipe deste mundo. Página 170. Nenhum movimento para fora da sala do andar superior precisa, portanto, ser pressuposto neste ponto. E como o Dr. Dodge destacou, levantar-se, embora referindo-se ao sono em Marcos 14:42, com frequência é usado como referência a mexer-se para sair de um estado de letargia. Westcott comenta apropriadamente que, embora ocorram palavras semelhantes em Marcos, elas são tais que seriam naturalmente repetidas em circunstâncias semelhantes. Página 211. 4. A união com Cristo e suas consequências. 15, do 1 ao 27. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Alguns comentaristas situariam o discurso seguinte nas dependências do templo junto à porta do lugar santo, onde ficava uma videira de ouro, símbolo da vida de Israel. Isaías 5:1 ao 7, Jeremias 2:21 e Salmos 80:8. Mas já foi sugerido que a boa base também para supor que Jesus estava continuando o seu ministério na sala do andar superior, confira 14:31. Tudo que Israel estava destinado a ser, mas falhou. Jesus era a videira verdadeira ideal, produzindo fruto aceitável para Deus na sua vida pessoal e na vida dos seus discípulos. Unidos com ele pela fé, pode haver uma conexão entre essas palavras e as palavras do Senhor durante a última ceia com relação ao fruto da videira, com suas implicações concernentes ao seu sangue, pelo qual todos os discípulos são feitos participantes com ele do novo Israel. Confira Marcos 14:25. Meu pai é o agricultor, ele está no controle de tudo. Marcos 12, do 1 ao 12. Versículo 2. Todo ramo que não dá fruto ele corta. A ausência de fruto no galho lança sérias dúvidas sobre a sua real união com a arte principal, por diferentes que sejam as aparências. Esses membros inúteis precisam ser cortados. Talvez Judas seja o exemplo mais notável. Todo que dá fruto ele poda. No grego katairei, a palavra significa literalmente limpar, sendo a inferência cortar e lançar fora a madeira morta, que é a antítese completa da vida
evidenciada pelo fruto. Versículo 3, vocês já estão limpos. Em virtude de todo o efeito do ensino do Senhor, os discípulos tinham sido limpos e preparados para a continuação da obra dele. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. As duas partes dessa declaração precisam ser tomadas como estão, sem compreendermos a sua interdependência em qualquer sentido condicional. A revelação do que Jesus acabou de falar não pode sustentar a vida. A vida em Cristo deve ser identificada com a união com Ele. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Cada membro de Cristo desfruta igualmente de condição e posição com todos os outros, mas Cristo não se descreve como a arte principal. Ele é a videira, cada ramo está incorporado nele. Versículo 7, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A união com Cristo é a base da oração. Essa oração, além do mais, vai ser eficaz. O que o membro quiser vai estar em conformidade com o que ele quer, visto que a sua união é completa. O ramo, porém, de acordo com a natureza das coisas, depende da videira, pois sua oração é um sinal dessa dependência. Versículo 8, assim serão meus discípulos. Essas palavras não são um anticlímax, antes descrevem tudo que inclui o discipulado completo. Versículo 9, assim eu os amei. O auristo aqui no grego agapesa denota uma ação completa, não há restrição ao amor de Cristo. Na realidade da encarnação está a totalidade do seu amor que ele concedeu generosamente a estes homens. Versículo 16, eu os escolhi. A ara atrás, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, no grego eteca. Ele os escolheu para serem seus amigos. A sua escolha foi motivada, em primeiro lugar, pelos desejos de tê-los, Marcos 3,14, e depois de enviá-los para como seus missionários. O envio está fundamentado na confiança que ele tem neles como seus amigos. E por outro lado, no mesmo versículo, isso é a base da confiança que eles têm na oração, versículo 18. O mundo antes me odiou, não há sentimentos medianos que tornem a sorte deles suportável neste mundo.